Fala pessoal do oitavo ano, tudo bem com vocês? Então vamos lá terminar esse patch 3 para nós começar o 4. Unidade temática, o mundo contemporâneo, o antigo regime em crise, os processos de independência. Então, para não alongar muito o vídeo, eu vou pular essa parte dos conteúdos que vai falar sobre as independências, né, dos países aqui da América. Então vamos direto nas questões que interessam a gente. Tem um texto bacana aqui, ó, do Alessandro Meiguns, falando de Tupac Amaru, que foi um dos líderes da independência peruana. Então vamos lá. Número 1. Na região dos Andes, a difícil situação em que a população indígena estava submetida fez eclodir uma revolta que ficou conhecida como Rebelião de Tupac Amaru. É Tupac Amaru. Naquele 4 de novembro de 1780, com o corpo de Arriaga balançando atrás de si, Tupac Amaru, descendente da linhagem imperial dos Incas, declarou que não existiam mais impostos e que os escravos estavam livres. Foi o início de uma rebelião que se espalharia pelos Andes e chegaria até os altiplanos bolivianos. De Júlio Vera del Capio, historiador da Casa de Cultura Peruana, em São Paulo, quase 300 anos depois de os espanhóis desembarcarem na América, o Filho do Sol estava de volta. Bom, essa aqui é uma nota, né? De mais ou menos aqui, a resolução tá ruim, mas é 1900 alguma coisa, eu acho. A moeda lá no Peru não é mais essa moeda aqui, intes. Agora são sóis. Igual real aqui, lá são sóis. Então vamos para as questões que interessa para nós. Quem foi Tupac Amaru? Tupac Amaru, esse rapazinho que está na nota aqui, foi um dos líderes da revolta peruana, né? Que eclodiu, obviamente, lá no Peru. E ele foi responsável, um dos responsáveis pela libertação do Peru perante a Espanha. Então ele foi um dos personagens da independência do Peru, certo? Na imagem abaixo você pode observar a fotografia de Micaela Bastidas, esposa de Tupac Amaru II. Faça uma pesquisa em seu livro no material didático, e descubra o papel que ela exerceu. Bom, a Micaela, como marido dela, ela também liderou algumas rebeliões lá no Peru. Só que o fim dela foi igual ao fim do Tupac aqui, ó. Passaram a cordinha no pescoço da moça e executaram ela. Então, o papel dela foi tão importante quanto o do Tupac. Então você vê que os dois tinham essa noção revolucionária, essa noção de libertação do povo peruano perante os espanhóis, né? Então eles estavam sofrendo muito e por isso eles queriam a libertação. Certo? Então, para quem não quiser pesquisar, ela também foi importante devido a isso. Mesma forma dele. 2. A Revolução Haitiana foi liderada primeiramente por Toussaint Louverture. Ó, o francês do professor tá bom. Considerado por muitos como o maior revolucionário negro das Américas. Em 1802, Toussaint foi preso por tropas francesas enviadas para a França, onde ficou até sua morte em abril de 1803, decorrente da má nutrição e tuberculose. A partir desse momento, a liderança da Revolução Haitiana ficou a cargo de Jean-Jacques Dessalines, que reiniciou a luta contra os franceses, derrotando de maneira definitiva em 1803. Em 1º de janeiro de 1804 foi declarada a independência da Ilha de São Domingos. E a esse respeito respondo as questões abaixo. Então aqui está o Jean-Jacques Dessalines, aqui, certo? Tanto é que ele foi um dos líderes da independência haitiana, né? E reparem que o cara era negro. Então, foi uma... Por que é importante a gente estudar a revolta? A revolta não, né? A independência do Haiti. Primeiro, foi uma independência liderada praticamente por escravos, ou ex-escravizados.
Então é importante vocês saberem disso, da resistência à escravidão. Qual a principal característica da luta pela independência do Haiti? Bom, a principal característica é essa que eu acabei de falar. Foi uma independência liderada por pessoas negras, pessoas ou escravizadas, ou ex-escravizadas, ou descendentes de escravos. Não teve dedinho, não teve intervenção, não teve nada de pessoas brancas ligadas à França, etc. Então foi uma liderança negra. A qual grupo social pertenciam os líderes da Revolução? Bom, alguns líderes revolucionários eles eram de uma classe social baixa, só que alguns tiveram estudo na Europa. Então, alguns já tinham conhecimento sobre os ideários, por exemplo, da Revolução Francesa, essas coisas assim. Então, por mais que eles eram descendentes de escravos, eles tinham uma educação europeia, certo? Então, eles não tinham, eles não eram analfabetos nem nada. Então, os líderes da Revolução, eles eram pessoas que tinham um certo conhecimento europeu. Como eles estão vestidos? Bom, aqui na imagem você vê que ele está vestido como um imperador, como Napoleão, por exemplo, se vestiria e tal. Os trajes assim de uma pessoa que tem status social, né? Qual a impressão que a imagem lhe causa? Então isso aí é pessoal. Que impressão que você tem aqui de uma pessoa negra vestida desse jeito? Se você tivesse a oportunidade de escrever uma carta a líderes revolucionários haitianos, da Revolução Haitiana, o que você diria a eles? Bom, isso aí também é uma questão pessoal. Então cada um escreve com o coraçãozinho mandar aí. Então, o que eu colocaria que foi uma revolta de grande importância, né? Que gerou a independência do Haiti e que foi feita por pessoas que eram humildes, pessoas que sofriam escravidão, que sofriam com a fome, com, com espancamento, com estupro, toda essa parte que envolve a escravidão, essa parte desumana, você vê que gerou uma revolta que gerou um país. Então, vai nesse sentido, escreve aí mais ou menos nesse viés, nessa pegada. 3. Na América do Sul, os principais líderes da luta pela libertação das colônias espanholas foram os crioulos Simão Bolívar e José San Martín. Não confunde isso aqui, ó. Quando eles falam crioulos, são filhos de espanhóis. Então, o pai e a mãe de Simão Bolívar e do José San Martín, eles eram espanhóis, só que eles nasceram na América. É como, sei lá, se seu pai e sua mãe fossem espanhóis, mas você é brasileiro. Entendeu? Então, assim eram chamados os crioulos. A esse respeito, respondo. Consultando seu livro didático na internet, registre as principais informações biográficas sobre Simão Bolívar e São Martim. Bom, o que eu posso falar para vocês é o seguinte: os dois, o Simão Bolívar e o José San Martín, eram revolucionários. José San Martín foi um dos responsáveis pela libertação da Argentina e do Chile. E o Simão Bolívar do Equador, da Bolívia, da Venezuela, dos países ali do norte da América. Então o que acontece? A única diferença entre os dois eram líderes revolucionários que queriam a libertação dos países. A única diferença dos dois é o seguinte: o José San Martín, eles queriam que esses países se tornassem independentes da Espanha e que fossem convidados alguns membros da realeza da Europa para que eles fossem imperadores desses países que se tornaram independentes. Já Simão Bolívar, ele não queria nenhuma intervenção com a Europa. Ele queria que os próprios governantes dos países fizessem o governo seus. Então ele acreditava até aí uma república, que as pessoas votassem no seu presidente. Já José San Martín não. Ele já queria uma coisa diferente, queria que a Europa ainda tivesse intervenção. Ah, mas ele é burro, então ele declarou independência e queria que os reis lá, os filhos dos reis, viessem para cá. Não, ele não é burro. A questão é a seguinte: ele queria que fosse reconhecida a independência. Que por mais que você entrasse em luta, fizesse guerra com o país e expulsasse
por exemplo, os espanhóis ou os portugueses do território, os outros países da Europa e do mundo teriam que reconhecer essa independência. Porque se eles não reconhecessem, a guerra ainda estava continuando. Ainda continuava. Então o que acontece? Os outros países não iam fazer comércio com você, com esse país recém que estava lutando para a guerra de independência. Você sofreria sanções internacionais. Então, por exemplo, não podia fazer comércio, não podia ter indústria. Então, esse país estava fadado ao fracasso. Por quê? Porque não ia conseguir fazer esse trâmite econômico, essa parte comercial. Então, acabaria o quê? Que esse país não fosse reconhecido pelos outros, ele seria isolado. Então, José Martí acreditava que chamando alguns europeus para serem é, líderes aqui, né, no caso, imperadores aqui na América, o país se tornasse. O país seria mais fácil de ter essa parte de independência ser aceita pelos outros países do mundo. Simão Bolívar não, ele queria já que os próprias pessoas da América tomassem o controle. Certinho? Então agora até o próximo patch, que é o patch 4, para nós fazer. Beleza? Então falou.